como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Olá, é com muita alegria que estamos mais uma vez aqui na sede do Grupo Espírita Luzes da Verdade em Horizontina para refletirmos um pouco sobre os ensinamentos do Mestre Jesus com o auxílio da nossa doutrina luz, a doutrina espírita. Então, para a reflexão de hoje, teremos um dos ensinamentos do Mestre Jesus que versa sobre a verdade e a libertação. Então, o ensinamento do Mestre Jesus contido nos dizeres: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um texto evangélico que está contido em João. Na época de Jesus, quando se reunia com os judeus, que já possuíam de certa forma uma crença em seus ensinamentos, Jesus lhes disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, de imediato, vamos a algumas considerações iniciais acerca deste ensinamento que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec nos diz então a respeito da verdade absoluta, que ela é, na verdade, um patrimônio essencialmente dos espíritos mais elevados, que estão já numa categoria mais apurada e que para nós, que fizemos parte da humanidade terrena, não podemos compreendê-la na sua sublime verdade, ou seja, no seu sublime sentido, porque não temos o grau de adiantamento necessário. Portanto, podemos aspirar, enquanto homens desta terra, à verdade relativa. E Kardec, no mesmo texto do Evangelho, através de um questionamento, nos faz compreender que possuir esta verdade integral não é caráter atribuído aos homens, porque nós estamos em constante aperfeiçoamento. Nossos conhecimentos estão em construção, por isso que diariamente nossas ideias vão modificando e aos poucos nós vamos construindo a nossa verdade. E também Kardec, no Evangelho, nos diz que tudo isso faz parte da previdente sabedoria divina de nos colocar diante das verdades que nós podemos compreender. Por isso que essas revelações, elas ocorrem gradualmente e vão sendo desvendadas as verdades que a humanidade já está em condições de compreender. No Livro dos Espíritos, na questão 628, Kardec nos diz que é necessário que as coisas ocorram ao seu tempo e que a verdade é como a luz, que o homem precisa ir se habituando a ela de maneira gradual para que ela não ofusque a nossa visão. Pois o verdadeiro sentido da verdade é clarear as nossas consciências, é nos trazer a luz do entendimento. Por isso que
vamos nos preparando dia após dia e as verdades vão se revelando, porque vamos descortinando a nossa ignorância e os nossos olhos estarão então em condições de enxergar a verdade. Passando à interpretação do texto evangélico, Jesus dizia então aos judeus que criam nele, que na verdade muitos tinham dúvidas a respeito dos ensinamentos do Cristo, mas os judeus já demonstravam um certo grau de conhecimento espiritual e, de certa forma, possuíam condições de compreender os ensinamentos de Jesus, depositando sua fé e sua crença nele. Eles, então, se mostravam abertos a novos aprendizados e não apegados somente à lei civil ou disciplinar que fazia parte das leis trazidas por Moisés. Permanecer na palavra de Jesus significava e significa também nos dias de hoje, pois esses ensinamentos ultrapassam milênios e são muito presentes, muito adequados à atualidade. Então, permanecer na palavra de Jesus significa perseverar no aprimoramento espiritual, na luta diária e renovadora que nos proporciona as boas escolhas através do nosso livre-arbítrio, que também nos proporciona o desenvolvimento das nossas virtudes e as verdadeiras mudanças comportamentais, dentre tantas outras possibilidades de crescimento, né? Pois devemos permanecer no plano aplicativo dos ensinamentos de Jesus, ou seja, colocar em ação todas aquelas palavras ditas por Jesus e que se transformam em ensinamentos para nós. Pois a maioria dos espíritos, né, nos diz Emmanuel através de Chico Xavier, a maioria está caracterizada por diversos temperamentos, por possuir diversas aspirações e propósitos, o que acaba, de certa forma, impedindo esta compreensão integral da realidade. E o homem, ele tem que ser capaz de compreender que através do seu esforço é que terá uma colheita farta, que é o que ele quer nos dizer quando dispõe prover o celeiro, né, através do esforço do homem. Quanto mais nos dedicarmos, maior será a nossa colheita. E verdadeiramente serão os discípulos da Boa Nova que realmente comungarem com o Mestre, nos diz Emmanuel também através de Chico Xavier. Porque antes de tudo compreende as obrigações que lhes são afetas, né? Verdadeiramente serão os discípulos de Jesus aqueles dedicados à tarefa, aqueles dedicados ao estudo, que souberam buscar os ensinamentos, que souberam dar à sua vida uma utilidade na prática do bem, na construção de um mundo melhor. Então, são aqueles discípulos que optaram por seguir o Mestre, né? Não foi o Mestre quem os escolheu, mas sim optaram por, é uma escolha individual de cada um. E os discípulos da Boa Nova, eles então saberão que colherão tudo aquilo que estiverem semeando. É uma consciência muito clara e muito objetiva. E Jesus também nos disse, nos ensinou que todos os discípulos seriam reconhecidos da forma como se comportarem uns com os outros, ou seja, todos os discípulos serão amados uns pelos outros, pois é o ensinamento maior de Jesus, né? Que ele nos disse e que está em João,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, é uma das características que nós poderemos encontrar e reconhecer os verdadeiros discípulos de Jesus. E também Emmanuel, através de Chico Xavier, nos faz compreender que a construção do bem comum é uma obra de todos que conta com a contribuição individual, porém há um resultado coletivo, né? Então, todos nós necessitamos trabalhar, necessitamos aprender e necessitamos auxiliar nesta construção, auxiliando todos os nossos companheiros, pois estamos todos aqui em evolução. E ele também nos traz uma compreensão muito importante, porque por vezes nos julgamos imperfeitos e incapazes, mas não. Cada um de nós, assim como os apóstolos que Jesus escolheu, cada um de nós temos a nossa utilidade, temos as nossas virtudes a contribuir com a construção de um mundo melhor. E conhecendo a verdade vos libertará, encerra Jesus o seu ensinamento. Pois a verdade, como nos diz o irmão X através de Chico Xavier, ela não é uma edificação que se levanta através das construções alheias, das informações alheias, né? Ela é uma construção individual e eterna. É uma realização que levamos na nossa vida eterna, pois temos a certeza do futuro. Então, estamos constantemente construindo a verdade em nós. E vamos depender muito da nossa consciência e do seu grau de desenvolvimento. Então, por isso é importante as nossas buscas pelo conhecimento para que possamos ir edificando a verdade. E o próprio Jesus, quando orava ao Pai Criador pelos seus discípulos, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nosso Deus Pai foi tão bondoso conosco que nos trouxe esse irmão tão querido, que é o nosso exemplo de vida e que nos traz a melhor forma que devemos seguir a vida quando temos dúvidas do que devemos fazer, de como devemos proceder. Basta pensarmos neste irmão. De que maneira Jesus faria em meu lugar? Né? Então, nós somos, na verdade, usufrutuários de toda essa sabedoria. Nós temos esse irmão que nos trouxe muitos exemplos para que nós possamos aprender com mais facilidade. E a palavra verdade, ela significa então, segundo Vinícius, né, em um livro ditado pela Federação Espírita Brasileira, que a verdade ela vai significar uma inteireza de caráter, uma firmeza na ação, porque os propósitos estão muito bem construídos, né, e foram muito bem lapidados. Então, a verdade ela se torna natural do espírito quando muito bem construída. Acaba proporcionando uma harmonia perfeita entre a consciência, né, entre tudo aquilo que cremos, que construímos na nossa consciência e a nossa conduta. Então, a nossa conduta acaba por estar de acordo com aquilo que construímos em nossa consciência. Esta é a verdadeira verdade, digamos assim, é a verdade sincera, é a verdade leal. E nós, com isso, estamos sendo leais conosco mesmo e estamos indo de encontro à nossa luz interior que povoa o espírito. E como temos em Tiago, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E uma das
Formas também de nós chegarmos à verdade são através das provas que Deus nos impõe com sua infinita sabedoria e bondade. Porque através das provas é que nós adquirimos o nosso conhecimento, né? Então, alguns de nós aceitam com mais facilidade, as provas acabam chegando um pouco mais depressa às metas, e outros as suportam com mais dificuldade, com mais murmúrios, né? E acabam então permanecendo afastados da perfeição, e com isso distantes da felicidade prometida por Jesus. E à medida que nós vamos avançando, nos diz Kardec, nós acabamos por compreender o que nos distancia da perfeição, que vem a ser então a ignorância, concluindo uma prova que nos traz o conhecimento, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionado, mas não irá retroagir, né? Porque o progresso da humanidade é uma lei natural. Então, nós estamos aqui para progredir. Podemos estacionar, né? De acordo com a aplicação do nosso livre-arbítrio, de acordo com a aplicação da nossa vontade, mas não iremos retroagir. E Emmanuel nos ensina também, através de Chico Xavier, que só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Então, depois de esclarecida a verdade, é que podemos dispor da liberdade. Conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Então, para nós encerrarmos a reflexão de hoje, vamos nos deter um pouco mais neste ensinamento de Emmanuel, que se chama Ante a Verdade, ante a luz da verdade. A palavra do Mestre, nos diz Emmanuel, é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade, aquilo que nos parece a verdade, ou talvez pelas verdades provisórias que não são sólidas, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade que liberta é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Então, nos tornamos atores da vida. Nós somos responsáveis por toda essa construção. Só existe verdadeira liberdade, como já foi dito anteriormente, na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer a verdade é perceber o sentido da vida, e perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Então, que importante reflexão nos proporciona Emmanuel. Vamos observar, vamos pensar um pouco a respeito da posição que hoje ocupamos. Que direção podemos tomar? Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Então,
Com esses ensinamentos de Emmanuel, encerramos a reflexão de hoje. Agradecemos então a oportunidade de entrarmos nos lares de cada um e levarmos os ensinamentos do Mestre Jesus, a fim de que tornemos a nossa caminhada evolutiva um pouco mais tranquila, trazendo muita sabedoria. Prece de gratidão. Emmanuel. Senhor Jesus, com a nossa jubilosa gratidão pela assistência de todos os minutos, humildes servos daqueles servidores que te sabem realmente servir, aqui te ofertamos o nosso louvor singelo, a que se aliam as nossas súplicas incessantes. No campo de atividade em que nos situas por acréscimo de confiança e misericórdia, faze-nos sentir que todos os patrimônios da vida te pertencem, a fim de que a ilusão não nos ensombre o roteiro. Mostra-nos, Senhor, que nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo em nosso próprio favor. E na ação a que nos convocas, ilumina-nos o passo para que não estejamos distraídos, que a nossa humildade não seja orgulho, que o nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência, que a nossa coragem não seja temeridade, que a nossa segurança não seja preguiça, que a nossa simplicidade não seja aparência, que a nossa caridade não seja interesse, que a nossa paz não seja frio congelante, que a nossa verdade não seja fogo destruidor. Em torno de nós, Mestre, alonga-se infinito o campo do bem, a tua gloriosa vinha de luz, em que te consagras com os homens, pelos homens e para os homens, à construção do reino de Deus. Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em tua causa e ensina-nos a conquistar, pelo suor de cada dia, o dom da fidelidade, com a qual estejamos em comunhão contigo em todos os momentos de nossa vida. Assim seja.